Tássio, hoje você conversou com o deputado federal Merlong Solano, abordou alguns assuntos, entre eles um balanço dos 2 primeiros anos aí da gestão do presidente Lula. Verdade, Tiago. Lula teve uma certa dificuldade, principalmente neste último ano, neste relacionamento com a Câmara e o Senado, e o deputado federal Merlong fez essa análise, mas ressaltou que, apesar de todos os percalços, consegue concluir, o presidente, uma reforma tributária histórica, salientou a importância do marco do salário mínimo, né, para que evite perda salarial, perda de ganho real no salário mínimo, e fez esse balanço de como está sendo o Lula 3 no Congresso ao longo desses 2 primeiros anos. Vamos ouvir. Coisa que eu considero extremamente importante desses 2 primeiros anos do governo Lula e do nosso desempenho no Congresso Nacional é a aprovação, depois de 40 anos de espera, de uma reforma tributária moderna, que acaba com esse hospício que é o sistema tributário sobre o consumo, em que cada cidade, cada estado tem uma legislação própria, milhares de regulamentos que dificultando a vida das empresas. Então, é uma reforma que simplifica, uma reforma que reduz a alíquota máxima de 34% para 26,5%, uma reforma que incentiva a industrialização do Brasil ao acabar com o imposto a produtos industrializados, uma reforma que começa a introduzir elementos de justiça tributária, quando, por exemplo, zera o imposto sobre o consumo de todos os bens da cesta básica, incluindo a carne. Quando adota o sistema de cashback, uma parte do imposto pago pelas pessoas mais pobres, no caso da energia elétrica, da água, por exemplo, do gás, o imposto é devolvido para essas famílias mais pobres. Então é o chamado cashback, a devolução do imposto pago no consumo de alguns bens de primeira necessidade. E Merlong Solano falou também sobre os atos de 8 de janeiro. Isso, devemos ter na próxima quarta-feira, Tiago, um ato simbólico em Brasília, em que o presidente Lula reunirá representantes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, para lembrar os 2 anos daqueles atos violentos. Merlong foi convidado e outros parlamentares piauienses também foram convidados para estarem em Brasília, apesar do recesso. Vamos ouvir. O presidente acertou bem, o 8 de janeiro foi um fato gravíssimo. Os acontecimentos revelados pela Polícia Federal agora no final de 2024 mostram isso. Não era apenas uma coisa de aloprados que estavam na rua fazendo baderna, como alguns querem fazer crer. Havia um trabalho articulado pela cúpula do governo Bolsonaro, ministros, generais, o próprio presidente envolvido no processo. Havia articulação até do planejamento de mortes. Então, isso tudo revela que o Brasil precisa ativar a memória da defesa da democracia. Esse é o sentido de mais um ato em memória à defesa da democracia, que acontecerá no Planalto no dia 8 de janeiro próximo. Já tem o que está previsto nessa programação, tá? A gente deve ter um ato simbólico, Tiago, em que Lula e outros representantes dos outros poderes irão fazer ali lembranças e citações de defesa à democracia. Esse ato deve ocorrer no Palácio do Planalto, porém ali o cerimonial ainda define alguns detalhes, mas sim deve ocorrer quarta-feira, já confirmada, Elivaldo, a volta de Lula, segunda, para o Palácio do Planalto. Esteve afastado para tratamento de saúde, também esteve agora o recesso de final de ano, mas já volta a despachar na próxima segunda-feira. Bom, Elivaldo, se não foi a relação esperada, mais almejada do Executivo com o Poder Legislativo nesses 2 primeiros anos, o deputado Merlong cita ali um aspecto a ser destacado, que é a aprovação da reforma tributária, que também não foi o pacote que se esperava, mas foi a reforma possível como um aspecto positivo nessa relação, marcando os 2 primeiros anos do governo Lula. Mas muito o governo tem que avançar nessa relação, Tiago. Existe hoje a tensão quanto a essas polêmicas do orçamento, envolvendo o orçamento, as emendas, essa situação que está judicializada, já sendo provocado o Supremo Tribunal Federal, através das iniciativas do ministro Flávio Dino. A relação está meio que azedada, envolvendo o Executivo e o Legislativo. E é importante que essas questões, essas arestas sejam resolvidas, não é mais no médio prazo ou depois, deixar passar não. É para ontem que essa situação precisa ser resolvida. Já já o recesso passa, o Congresso tem que aprovar o orçamento, a lei orçamentária para 2025, enfim, e além disso o governo precisa com a máxima urgência
consolidar uma base mínima que garanta a governabilidade. E isso passa pela ampliação da bancada aliada na Câmara, principalmente, e isso significa reforma ministerial. Então, o presidente, nesse retorno ao Palácio do Planalto, na próxima semana, terá aí uma vasta agenda de desafios que precisam ser superados no curtíssimo prazo. Quais movimentações se observam nesse momento, neste sentido, Lívia? O convite para o 8 de janeiro. É com um tom de convocação que o presidente Lula fala com todos esses aliados, tanto da bancada piauiense como da bancada federal como um todo do Brasil, para o acompanharem nesse ato. Tanto é que quando eu questionei aos deputados sobre isso, sobre a saída ao 8 de janeiro, eles falaram: Lívia, não é uma convocação, é um convite. Então ainda estamos vendo se vamos, se vai dar certo, tudo. Só que tem um tom de urgência de fazer com que esses nomes estejam ali ao lado do presidente Lula, não somente fisicamente, mas também de uma forma política, de uma forma demonstrativa de poder, de aliança, para que as tramitações na casa elas deixem de ser tão dificultosas como estão sendo nos últimos tempos. As barganhas políticas, elas existem, sempre existiram e vão continuar existindo, mas o peso em cima disso está cada vez maior para o Congresso e maior para o Executivo. Então isso exige que haja uma manutenção, tanto quando houver a troca da presidência do Congresso, da Câmara Federal e também do Senado, mas como a própria relação do presidente com aqueles que o acompanham, porque por mais que a ideia seja expandir a base, como o Tárcio e o Elivaldo bem trouxeram, ainda assim a relação com aqueles que já compõem esse grupo ainda está dificultosa, ainda está estremecida. E com os últimos acontecimentos, tudo se torna muito delicado e que exige ali realmente uma manutenção. Então, a ida do 8 de janeiro, claro, é simbólica, tem o seu aspecto solene, tem o seu aspecto de reforçar a democracia, mas também é uma movimentação política. E quando eu falei hoje pela manhã com o ministro Wellington Dias, ele destaca: ainda estamos organizando, mas, de fato, é um evento muito importante para demonstrar essa presença política ao lado do presidente Lula. Existe um ditado folclórico, Tiago, lá em Brasília, que após o carnaval as máscaras caem, ou seja, todo mundo volta a trabalhar de fato. Só que este ano tem um fator complicador para o presidente. O carnaval é só em março, ou seja, não dá para esperar as máscaras caírem. É preciso começar a trabalhar antes, como o Elivaldo disse, as ações de reforma ministerial e todas essas ações precisam ser tomadas antes. Então, acho que esse 8 de janeiro vai virar quase uma sessão informal, extraordinária do Congresso lá em Brasília. Sobre as eleições internas no Partido dos Trabalhadores, o que disse o deputado Merlong? O deputado fez uma análise tanto no âmbito nacional quanto municipal, Tiago. Aqui no âmbito estadual, tem um fato interessante: 2 candidatos, tem 2 Joãos de Deus disputando o pleito do PT, além, claro, de Gil Queiroz e Dudu, mas Merlong falou nessa necessidade de mudança, né, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir. É um momento importante da democracia interna do PT, em que cada corrente interna do partido apresenta seus candidatos, conquistando a partir de 10% dos votos. Todas as correntes têm participação proporcional, tanto na composição dos diretórios estaduais, quanto das executivas estaduais e também do Diretório Nacional e do Diretório Nacional. Então, é uma eleição que oxigena a vida interna do partido. A presidente Gleisi não deverá continuar, já cumpriu um papel muito importante, acho que vai partir para outras missões, e o partido está debruçado sobre a discussão quem será seu novo presidente ou nova presidente. E no Piauí também, o mandato do deputado João de Deus sendo concluído, as correntes internas apresentando diversos nomes. Aqui no Piauí tem havido uma tendência que eu acho que poderá acontecer de novo, das tendências chegarem a um acordo quanto ao nome de presidente, e fazerem a disputa interna em relação ao restante da chapa, para cada uma definir qual é a sua proporção de participação no diretório estadual e na executiva estadual. Então, o deputado acredita em consenso. É o que se trabalha, Tiago, internamente no PT. Diferentemente de outros partidos, o Merlong até disse bem, aquele que vence no Partido dos Trabalhadores não leva todos os cargos. As tendências que conseguem votações proporcionais conseguem indicações dentro da diretiva. Então, por isso, todos os candidatos se movimentando. Mas vale ressaltar, Tiago, que esse presidente, tanto o estadual quanto o nacional, os dois terão desafios importantes. Que aqui no Estado programar,
né, a reeleição de Rafael Fonteles, decidir ali como vai ser essa busca pela reeleição do governador, a candidatura, já no âmbito nacional, é decidir se Lula será candidato ou não à reeleição. Algo muito difícil a se tratar dentro do Partido dos Trabalhadores, ou seja, não serão presidências protocolares, terão desafios importantes, que é organizar a disputa de Rafael aqui no Estado e no âmbito nacional de Lula também. Elivaldo. Pois é, o PT é meio que um colegiado, né? Lá participam diversos grupos, tendências que compõem as instâncias partidárias, os diretórios municipais, os diretórios estaduais e o nacional. Passa por esse processo no ano que não é um ano eleitoral no país, nós teremos eleições, mas o partido marchará exatamente para costurar consensos, se fortalecer, se cacifar internamente para enfrentar os desafios de 2026. Lívia? E faz com que se torne cada vez mais perceptível essa ruptura que tem dentro da sigla, que antes era muito mais unificada, era muito mais isonômica, no sentido de quais as bandeiras levantadas e quais os objetivos dentro do Partido dos Trabalhadores. Hoje já fica um pouco mais difícil de entender, já que existem dois lados, existem aqueles integrantes mais raízes, mais históricos, que têm o seu viés mais ideológico, e tem os neopetistas, como nós chamamos, que são aqueles que integraram recentemente, que têm um tom mais progressista, que tem um tom mais liberalista. Então, tudo isso também conta na hora de decidir qual será o novo representante em todas as escalas, em escala municipal, estadual e até em nível federal, e qual será o desenho do partido, não somente para 2026, mas para os próximos anos, em entender realmente como que é a tônica do PT e quais serão esses novos impactos políticos que ele proporcionará.